Graça e paz, uma boa noite na presença do Senhor Salvador Jesus Cristo, que Yeshua HaMashiach esteja inundando os corações nessa noite. Estou de volta com mais um estudo. Esse estudo nós vamos hoje estar estudando sobre intercessão. O que é intercessão? Eu sei que muitos responderiam que intercessão é oração ou algo semelhante. Porém, tecnicamente falando, intercessão não é oração. A oração, intercessão é oração. Porém, intercessão é algo que uma pessoa pode fazer enquanto ora. Falando outra vez, repetindo. Oração de intercessão é oração. Tipo, eu estou fazendo uma oração de intercessão. Porém, intercessão é algo que uma pessoa pode fazer enquanto ora. O que eu quero dizer? Quando nós podemos estar orando e no meio dessa oração, perante essa oração, nós podemos fazer uma oração de intercessão. Mas intercessão não é oração. Oração é falar com Deus. Oração é buscar a face de Deus. Intercessão não, tá? Intercessão é algo que uma pessoa pode fazer enquanto ora. Isso é quase confuso. Quanto o particípio presente não é. Pensa da seguinte maneira: concordar não é oração, mas existe oração de concordância. Um exemplo. Fé não é oração, mas existe oração de fé. De maneira que uma pessoa não pode fazer intencionalmente uma oração de concordância, a menos que ela compreenda o que significa concordar. Assim também, uma pessoa não pode ser uma pessoa eficaz em oração de intercessão enquanto não compreendeu o conceito de intercessão. Amém? Vamos então primeiro definir intercessão para que depois possamos definir a oração de intercessão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Para ajudar a definir intercessão, assim estaremos alcançando as três coisas. Você compreenderá o conceito de intercessão para poder compreender a oração de intercessão. Você compreenderá melhor o papel de Cristo como intercessor. Nossa oração de intercessão sempre será uma extensão. E apenas isso de sua obra de intercessão. Isto é muito importante e vai ficar mais claro à medida que avançamos em nosso estudo. Então, a nossa oração de intercessão, ela é uma extensão, e sempre será uma extensão da obra de intercessão que Cristo fez. Com este conhecimento, você será uma pessoa mais espiritual em seu grupo de oração. Definindo intercessão. Vamos definir intercessão. Intercessão significa ir ou passar entre, atuar entre dois partidos, com a intenção de reconciliar aquele que divergem ou contendem, interpor-se, mediar ou fazer intercessão, mediação. Significa entre dois extremos, interpor-se entre dois partidos como amigo imparcial de ambos, negociar entre pessoas em desacordo com a intenção de reconciliação, mediar um acordo de paz e intercessão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Intercessão envolve delegação, envolve autoridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos dar um exemplo, né, de uma pessoa, um juiz, um advogado e os policiais. Ele envolve-se, no caso, reunindo prova, descobrindo o papel que pretende representar perante o tribunal e fez uma boa mediação, então. O advogado, ele é o mediador entre a parte que está ali no tribunal. Cristo, o último intercessor. Quando Adão caiu, Deus teve de enviar um outro homem, chamado de último intercessor, para fazer o que o primeiro Adão devia ter feito e consertar o que o primeiro Adão havia estragado. Assim, Cristo veio para se reapresentar a Deus sobre a terra. Ele tornou-se o intercessor, o mediador, colocando-se entre e representando Deus para a humanidade.
Deus colocou Adão como representante de Deus na terra com a humanidade. Mas Adão estragou todo o plano, projeto de Deus. E Deus trouxe, então, o seu Filho Jesus como o nosso intercessor para nos representar de novo e mediar nós entre Deus. E também representar Deus à humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer nessa tarde que todos foram chamados para orar, para ter vida de oração. Mas não são todos que têm o chamado para ser um intercessor. Porque intercessor precisa ser uma pessoa que tenha um coração puro, quebrantado, uma pessoa que não tenha dificuldade de perdoar, uma pessoa que não consegue guardar mágoa, rancor no seu coração, uma pessoa que não tenha medo de Satanás, uma pessoa que não tenha medo de combater o mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o intercessor é aquele que faz a paga, colide com violência, que entra no mundo espiritual e compra a briga, né? Que interpõe entre aquela pessoa, que reconcilia uma pessoa, um indivíduo com Deus. E também aquela pessoa que vai desfazer, através da intercessão, pacto feito entre aquela pessoa que você está reconciliando, está interpondo no mundo espiritual. Por isso, é algo muito sério e é necessário que o intercessor conheça quem ele está lutando. O intercessor precisa conhecer o seu inimigo invisível, mas real. Na verdade, o intercessor precisa conhecer tudo de Satanás. Precisa conhecer tudo do mundo espiritual. Porque como que vai lutar contra o inimigo que não conhece estratégia de guerra? Não conhece o seu inimigo? Como vai traçar estratégia para lutar, para guerrear contra o inimigo que não conhece? Então é necessário que o intercessor conheça o seu inimigo, conheça verdadeiramente com quem ele está lutando, para ele poder ter êxito na batalha. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O intercessor também, ele é aquele que vai reivindicar a vitória de Cristo no Calvário. Ele vai fazer reconciliar a humanidade com o mundo. O ser humano, quem está intercedendo, vai reconciliar esse ser humano com Deus, né? E também vai reivindicar a vitória de Cristo no Calvário, pelaquela vida que está aí longe de Cristo. Vai fazer o mediador, vai ser aquele que vai reconciliar, reapresentar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nessa noite, eu vim trazer assim um pouco, uma introdução do que é intercessão, para que nós podemos, né, entender um pouco mais, trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre esse tema, intercessão. É um momento em que nós estamos vivendo, necessidade de entrar em intercessão profunda contra essa enfermidade, Covid-19, contra as hostes da maldade que estão atuando no meio do país, do nosso país, né? Vemos uma batalha muito espiritual no mundo político, vemos o inimigo invisível, mas real, uma guerra mesmo espiritual rondando na nossa nação, e uma batalha muito travada, e nós precisamos entender, né, o que é uma intercessão. A palavra hebraica para intercessão, paga, significa encontrar. Como já vimos ao estudar a palavra em português, intercessão é principalmente uma simples oração, mas é algo que uma pessoa faz através da oração. Então, intercessão não é uma simples oração, mas através da oração, né, que você faz através da oração. Uma pessoa que tem chamado, que é um intercessor, quando ele entra em uma oração, ele vai entrar num nível tão profundo de intercessão que ele vai sentir dores de parto. O que é dor de parto? Ele vai sentir a dor, gemer espiritualmente por aquela causa, por aquela situação. O intercessor é aquele que geme, é aquele que chora, é aquele que vai sentir dores de parto por uma causa, por uma pessoa ou por uma situação.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, nós vamos no próximo vídeo tá falando mais sobre essa questão da intercessão. Já defini o conceito de intercessão, que é trouxe apenas o conceito, mas vamos estar no próximo vídeo, assim, falando um pouco mais sobre intercessão. Estudar um pouco mais, porque nesses últimos dias estão vivendo em batalhas espirituais, guerra ferrenha, em que nós precisamos não apenas orar, né? Mas precisamos interceder, precisamos ser como atalaias, ficar na torre da vigília orando, intercedendo, intensificando a nossa intercessão, mas também precisamos conhecer, saber o que é intercessão, para assim entrarmos no nível profundo de intercessão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra. Tenha uma noite abençoada e que o Senhor venha estar revelando, venha estar ministrando nos seus corações e que haja nos corações do povo de Deus um verdadeiro avivamento de oração. Haja no povo de Deus um verdadeiro interesse, uma convicção de conhecer mais a palavra do Senhor, de entender mais aquilo que nós precisamos de como igreja, para estarmos alinhando com o princípio de Deus e alinhando com os princípios espirituais. Amém? Graça e paz. Tenha uma noite abençoada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.